Capítulo 4, verso de 6 a 9. Diz assim a palavra do Senhor: Não estejais inquietos por coisa alguma, ante as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendeste e recebeste e ouviste e viste em mim, isso fazei, e o Deus da paz estará convosco. Que Deus abençoe a palavra dele lida. Podeis assentar, irmãos. Meus amados, toda vez que eu me debruço diante da palavra, diante desse livro sagrado, eu fico impressionado, irmãos. Fico impressionado porque observo que de Gênesis, irmãos, até Apocalipse, do primeiro livro da Bíblia, Gênesis até o último Apocalipse, irmão, a gente percebe e observa que esse livro, ele é divino. É impressionante, irmãos. Como de Gênesis até Apocalipse, assim diz o Senhor. Eu fico impressionado quando Deuteronômio capítulo 29, verso 29 diz que tudo que aqui está escrito é para nós. E, irmãos, Paulo, nessa carta, irmãos, aos Filipenses, ele apresenta, queridos, um dos testemunhos mais comoventes da vida de Jesus Cristo. E de maneira íntima, seu relacionamento com o Senhor, por meio de palavras, quando ele diz: o viver para mim é Cristo, e o morrer é lucro. A abnegação, irmãos, de Paulo, ela não conduz a sentimento de perda, mas alegria e paz em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está lá registrado nesse capítulo de 4 até 7, revela isso para nós. E aí, queridos, Paulo, ele encoraja os cristãos, ele encoraja a mim, encoraja a você, na qualidade de pequenos cristos, porque quando a gente vai e faz uma pesquisa mais profunda, a gente descobre que cristãos significa pequenos cristos. E nesse lugar, nessa noite, nós percebemos aqui da plataforma vários pequenos cristos. E Paulo, ele revela para mim e para você, irmãos, a buscar a semelhança com Jesus Cristo. Porque assim fazendo, irmão, tudo aquilo que vem para roubar nossa paz não terá de forma nenhuma, meus irmãos e minhas irmãs, sucesso em nossa vida. E aí ele começa logo no verso 6 e diz assim: não estejais ansiosos. É a temática da nossa explanação nessa noite. Eu quero compartilhar daquilo que Deus, ele já falou para mim, porque quando a gente lê a palavra, é Deus conversando conosco. E eu quero compartilhar com essa amada igreja do Senhor Jesus, porque a igreja não é de pastor, pastor não tem igreja.
a igreja do Senhor Jesus. E eu quero, irmãos, compartilhar com a igreja do Senhor essa temática, vencendo. Eu fiz questão de colocar lá, vencendo. Por que vencendo? Porque a cada dia, irmão, a cada dia é preciso que você adquira habilidade com base na palavra de Deus, que a Bíblia ensine a você a viver vencendo. É algo constante, é algo que não para até a volta do Senhor Jesus. Precisamos viver assim, vencendo a ansiedade. E Paulo diz: não estejais ansiosos. Mas, queridos, o que é ansiedade? Não estou aqui abrindo espaço para a psicologia. Não, ela aqui agora não tem espaço. O espaço agora é teologia. A questão é teológica. O que é ansiedade? A palavra grega traduzida por ansiosos significa atraídos para direções diferentes. Atraídos para direções diferentes. E veja se não é isso. Nossas esperanças nos puxam para um lado, nossos medos puxam para o outro. E aí gera uma tensão insuportável no interior do ser humano. Sim ou não? Não precisa vocês me responderem, mas me responda pensando, refletindo. Sim ou não? Claro que sim. O sentido, irmão, da palavra ansiedade é associada à angústia. Angústia interior, aperto. Quando ficamos, queridos, ansiosos, sentimos apertados, como se estivéssemos estrangulados, a ponto de ter sintomas. Que sintomas? Sintomas físicos. E esses sintomas físicos eles são bastante claros. Por que são claros? Porque eu posso citar alguns. Dor de cabeça, dor no pescoço, dor nos ombros, dor nas costas, úlceras. Por quê? Porque a preocupação, ela afeta o raciocínio. Ela ofusca a lógica. Mas, queridos, a fim de vencer a ansiedade e de experimentar a paz que é Jesus, por isso que eu digo que esse livro, ele é sagrado, irmão. Esse livro é bênção. Olha, a fim de vencer a ansiedade e de experimentar a paz que é Jesus, devemos cumprir 3 condições que estão determinadas nesse livro, no texto que nós acabamos de ler. Simplesmente 3, irmãos. 3 condições. E quais são elas? Está aí revelado no texto. Gostaria que você, se possível, mantenha a sua Bíblia aberta. Se você tiver com caneta, anote. Faça algumas considerações. Isso vai te ajudar muito. Então ela determina 3, irmãos, condições. Primeira delas, orar corretamente. Segunda, pensar
corretamente. Terceira, viver corretamente. Mas, queridos, como nós iremos fazer isso? Como eu vou orar corretamente? Como eu vou pensar corretamente? E como eu vou viver corretamente? Quem vai me ensinar? A Bíblia. Amém, irmãos? Ela vai nos ensinar. Porque se eu assim o fizer, a ansiedade eu vou viver vencendo a cada dia. Então, o primeiro ponto, orar corretamente. Aí vem Paulo e diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes, porém, fazei conhecida diante de Deus pela oração e súplica. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos pensamentos, mente, corações, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo, o que é que eu tenho que fazer, Paulo? Ele aí me diz o que é que eu tenho que fazer. Primeira coisa, orar. Eu preciso orar. O apóstolo Paulo me dá três palavras e descreve a oração correta, irmão. Ele descreve em 3 palavras a oração correta: oração, súplica e ação de graças. É assim que eu aprendo a orar de forma correta. Oração, irmãos, é um termo geral, todos nós sabemos, irmãos. Mas amados, o interessante aqui, não é você saber, não sou eu saber. É a gente procurar viver o que a gente sabe. Não é intelectualidade não, irmãos. Sou eu praticar aquilo que a Bíblia me ensina. Temos geral usado, irmão, para se referir a petições que fazemos ao Senhor. É a oração. Tem a conotação de reverência, de devoção, de adoração. Sempre que nós vimos, irmãos, ansiosos, a primeira coisa a fazer é ficar sozinho com Deus e adorar. Eu preciso adorar o Senhor. É o primeiro passo para que a minha oração seja correta. Por quê, irmãos? É porque a oração tem poder? Não. O poder está no Senhor. Mas quando você ora, você está revelando para o Senhor que você depende dEle, que você é dependente dEle. Por isso que nós temos que orar. E junto com essa oração aí vem a questão da súplica. É uma outra forma que eu vou orar. Eu suplico ao Senhor. Eu revelo para Ele, na verdade, quem eu sou. Que eu sou impotente. Que eu não tenho domínio da situação. Eu não tenho domínio de nada não, querido. Você não tem domínio de nada não, meu irmão. Quem tem é o Senhor. E quando você ora e suplica, você revela para Ele o conhecimento que você tem. E esse conhecimento você começa a colocar em prática. Porque você está suplicando. E ao mesmo tempo que você ora, querido, ao mesmo tempo que você suplica, aí vem a terceira coisa que você faz para que sua oração seja correta. Você entra com ações de graças. Você agradece. Está passando por dificuldade, você ora, você suplica e você agradece a Deus, entendendo que a Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor. Não é isso, irmãos, que está revelado? Então o que é, irmão, que na qualidade de pequenos Cristo nós precisamos fazer, irmão? É simples, irmãos.
é procurar praticar aquilo que a Bíblia nos ensina, irmãos. Que aí a ansiedade ela não tem espaço não, irmãos. Por quê? Porque eu vou entregar tudo a Ele. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, Jesus bendito, tudo deixarei. Não é isso que a gente canta, irmão? Não é? É isso que nós precisamos fazer. Deus, Ele não ia, irmão, colocar para a gente fazer nada impossível, irmão. Porque o impossível pertence a Ele. Amém, irmão? Então, primeira coisa, para vencer a ansiedade, é viver, ou aliás, é orar correto, irmão. Orar correto. E nós temos um grande exemplo na Bíblia. Eu falei aqui na quinta-feira. Desse orar, suplicar e ações de graças. Quem estava aqui na terça-feira viu. Um homem colocando em prática isso que Paulo está dizendo. Quem foi esse homem? Daniel. O rei Dario está lá, assume o comando do trono lá. Aí o que é que ele faz? Ele escolhe 120 satrapas e 3 governadores. E no meio desses 3 governadores, está lá Daniel. Só que a corrupção reinava aqui. E o rei Dario, ele se preocupava com isso, porque na época de Artaxerxes, e depois Nabucodonosor, corrupção reinava ali. E quando ele assume o trono, ele aí escolhe esses 3 governadores para supervisionar, para não permitir a corrupção. E aí eles perceberam a integralidade de Daniel, desde a sua juventude até os seus 80 anos, porque quando a gente pesquisa, quando a gente mergulha na palavra, a gente descobre que capítulo 6 de Daniel, ali ele já estava com 80 anos, mas continuava íntegro, a tal ponto daqueles homens querer procurar algum erro na vida de Daniel e não encontraram. E aí disseram assim, olha, a única forma que a gente tem de encontrar assim um erro em Daniel é exatamente na coisa que ele crê. E aí foram ao rei e tal, e pediram para baixar um decreto, e o rei baixou e tal. Enfim, quando Daniel ele descobre que o decreto tinha sido baixado, o que é que Daniel faz? Ele volta, toma uma decisão, volta para a sua casa e lá em cima, janela aberta para a cidade de Jerusalém, e aí começa a fazer aquilo que ele fazia costumeiramente 3 vezes ao dia. O que era que ele fazia 3 vezes ao dia? Ele orava, não era? Orava, suplicava e ainda agradecia ao Senhor com ações de graças. E aí eu pergunto, Daniel foi vitorioso no final? Foi, porque os leões não conseguiram devorá-lo. É tanto que o rei depois, Daniel, oh Daniel, querendo salvar Daniel. Como? Salvação vem do Senhor. E aí Daniel clama lá dentro da cova dos leões, o meu Senhor está comigo, o meu Senhor me salvou, porque eu orei de forma correta. Está aí, a Bíblia nos ensinando. Não tem dificuldade não, irmãos. Precisamos aprender a sermos submissos à vontade do Senhor. Mas, irmãos, continuando, eu disse que a segunda coisa que nós temos que fazer para viver a ansiedade é pensar corretamente. Pensar. Por quê, meu irmão? Irmãos, os pensamentos são mensagens químicas que às vezes precisam de estímulos para acontecer.
é algo que muitas vezes, irmão, você não controla não. A gente descobre, meu irmão, através de pesquisa, de estudos, que o teu cérebro, irmãos, é composto de 100 bilhões de neurônios. Aqui, irmãos. E é como se fosse um circuito, uma rede elétrica, irmão. Tudo funcionando aqui dentro. E às vezes esse negócio precisa de estímulo, irmão. Pensamentos incorretos geram sentimentos incorretos. Pensamentos incorretos geram sentimentos corretos. E aí vem Paulo e diz, quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que for de boa fama, se há alguma virtude e algum louvor, nisso pense. Veja o que a Bíblia está dizendo através de Paulo. Nisso pense. Porque Deus, mais do que eu e você, Ele sabe da importância do pensamento. Mas a Bíblia diz, no livro de Provérbios, capítulo 23, versículo 7, que da forma que você pensa, você é. Então Deus, mais do que ninguém, Ele sabe a importância do pensamento, irmãos. Ele sabe disso. Nós precisamos ter consciência de que os pensamentos são reais, poderosos, mesmo que não possam ser vistos, digamos assim, pesados nem medidos, mas eles são reais. Você pensa. Só que a Bíblia diz que precisamos levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. 2 Coríntios, capítulo 10, 5. Nossos pensamentos, irmãos, precisam ser obedientes ao Senhor. Irmãos, vejamos a sequência de um pensamento até o seu destino. Quando ele começa, e o que é que ocorre? Veja bem, olha. Semeie um pensamento, colha uma ação. Presta atenção. Eu vou repetir. Semeie um pensamento, colha uma ação. Semeie uma ação, colha um hábito. Semeie um hábito, colha um caráter. Semeie um caráter, colha um destino. Em outras palavras, se o seu pensamento estiver vinculado, estiver respaldado na palavra de Deus, a ansiedade não lhe destrói. Mas se seu pensamento estiver incorreto, a ansiedade vai tomar conta de você. E para que isso, irmãos, não aconteça, Paulo descreve em detalhe as coisas em que devemos pensar como cristãos. Primeira coisa, tudo que é verdadeiro. Mas muitas vezes, irmãos, a gente vive acreditando em mentira. E aí a palavra diz, tudo que é verdadeiro. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Evangelho de João 8:44. Jesus está dizendo para mim e para você, não siga esse negócio, isso não é verdadeiro. Não siga. Ele é mentiroso e deseja corromper a mente com suas mentiras. E aí vem o texto sagrado e diz, o que receio e quero evitar é que assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês, o pensamento de vocês sejam corrompidos e desviem da sua sincera e pura devoção a Cristo. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3.
A Bíblia, irmão, está nos ensinando a pensar naquilo que é verdadeiro, irmãos. Satanás continua a nos abordar da mesma forma que abordou Eva no jardim do Éden, irmão. É assim que Deus disse? É isso como cristão que você tem que fazer? Você é cristão, mas você pode fazer isso. Você pode, não tem problema. Você pode, de vez em quando você está sentado na roda dos escarnecedores. Você pode, como cristão, sendo uma pessoa certa, mas está no lugar errado de vez em quando. Não tem problema não. Você não é perfeito, meu filho. E ainda diz, perfeito só Jesus. Não tem problema não. Você pode fazer isso, depois você vai diante dele e pede perdão. É? Não. Não. E a Bíblia explica por que não. Senhora, pegamos esta mulher em adultério. Isso é para explicar por que não. E Moisés diz que tais mulheres têm que ser apedrejadas. Eu já disse isso aqui uma vez. Mentirosos, raças de víboras, filhos do diabo. Tais mulheres sejam apedrejadas. A mulher e o homem, meu filho, não era só a mulher não. E aí Jesus começa a dialogar com a mulher, depois de dizer para aqueles fariseus hipócritas: quem não tiver pecado, joga a primeira pedra na mulher. E aí diz a palavra que todos eles... E aí vai Jesus e diz: imagina, irmãos, vou transportar você. Pensa, agora o que é que você pensa dessa forma? É verdadeiro isso? Pensa. Imagine Jesus conversando com aquela mulher. E aí Jesus chega para ela e diz: mulher, cadê teus acusadores? Olha ele conversando com ela, olha. Olha Jesus conversando com a pecadora. Mulher, cadê teus acusadores? Nenhum deles te condenaram. Não foi? Foi, Senhor, foi. Nenhum deles te condenaram, Senhor. Agora, vai e não peques mais. Não faça mais. Deu para entender? Então, cuidado, meu filho. Cuidado que Romanos 10 diz que ele vem para lhe destruir. Ele vem para lhe matar. Ele vem para roubar a sua paz. Mas veja, Jesus diz: deixa a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. João 14:1. Segundo, irmão. Aí vem Paulo e diz: tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável e justo, ou seja, tudo que é digno de respeito e correto. Irmãos, tudo que é digno de respeito e correto tem espaço em qualquer lugar. Se as pessoas, queridos, lá fora, leem isso em você, você tem espaço. E te respeitam. Porque a sua vida está mostrando, querido, que você busca aquilo que é respeitável e aquilo que é justo. Coisas contrárias a isso, não pense nelas. Que da forma que você pensa, você é. Continuando, Paulo aí diz: tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é de boa fama.
A Bíblia está nos ensinando a pensar correto. Nesse segundo ponto. Puro refere-se provavelmente à pureza moral. Uma vez que as pessoas daquela época, como as de hoje, querido, eram constantemente tentadas pela impureza sexual. Isso domina. Uma sociedade sem Cristo, querido. Um mundo sem Cristo. Um mundo em que o Deus deles é o diabo. E muitas vezes, irmão, cristãos estão indo nessa onda. Queridos, nós fomos chamados para viver na contramão do sistema. Você foi chamado para viver na contramão da onda. Vale a pena. Vale a pena a gente deixar de lado os convites impuros. Vale a pena. Por que vale a pena? Porque a Bíblia diz que passa os céus e a terra, mas a palavra dele não passa. Em outras palavras, você vai passar. Não tem como, querido. Num dia esse que vos fala, vocês vão ouvir pastor Messias faleceu. Por quê? Porque isso é uma ordem, irmãos. O que a Bíblia diz? Está ordenado ao homem morrer uma só vez. É uma ordem. Por causa do nosso erro. Então, querido, vale a pena a gente adquirir essa visão na perspectiva divina. Vale a pena. Vale a pena, irmãos. Buscar tudo que é puro. Buscar tudo que é amável. Coisas que atraem você de forma positiva, de forma bíblica. Tudo que é de boa fama refere-se ao que é digno de ser comentado, irmãos. Atraente. Se tem boa fama, biblicamente falando, eu preciso divulgar esse negócio. Eu preciso falar. Eu preciso falar de Jesus. Porque é boa fama. São as boas novas, irmãos. E Paulo continua. Tudo que tem virtude e louvor. Se tem virtude, irmãos, servirá de motivação para nos aperfeiçoar. Se tem louvor, é digno de ser recomendado a outros. O cristão, irmãos, que enche o coração e a mente com a palavra de Deus. Cristão, irmãos, que enche o coração e a mente com a palavra de Deus, tem um radar dentro de você. Deu para entender? Ela, querido, é que diz para onde você deve seguir. É ela que orienta o teu viver. É ela que orienta o teu caminhar. É um radar. Ele está dizendo para onde você deve seguir. Ou por onde você deve seguir. É ela que vai dizer isso para você. Não dá, irmãos, para sermos cristãos sem Bíblia. Não dá, irmãos. Jesus, iniciando o seu próprio ministério, ele se refere, irmãos, ele fala às pessoas, se reportando ao Velho Testamento, valorizando a palavra de Deus. É assim que ele nos ensina. Queridos, grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Grande paz tem o que ama a lei, e para eles não há tropeço. Salmo 119, verso 165. Os pensamentos, queridos, corretos, nascem da meditação diária na palavra de Deus. E o terceiro ponto: orar correto, pensar correto e viver correto. Para que isso? Para que eu viva vencendo
a ansiedade. Aí o que é que Paulo diz? Versículo 9. Tudo que vocês aprendeste, recebeste, ouvistes e viram em mim, isso praticai. E o Deus da paz está com você. Está vendo? Está no versículo 9, irmão. Acompanha aí. Faz aqui meus crentes de Bereia. Era Paulo pregando e eles examinando a palavra para ver se tudo que aquilo que Paulo falava tinha conexão com a palavra de Deus. Acompanha aí, irmãos. Eu estou fazendo uma exposição do texto. Não é possível separar atos exteriores de atitudes interiores, irmãos. O pecado sempre resulta em inquietação, enquanto a pureza resulta em paz. O efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça, repouso e segurança para sempre, diz o profeta Isaías no capítulo 32, versículo 17. A Bíblia diz no livro de Tiago, capítulo 3, 17, que a sabedoria, porém, ela vem lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica. A vida correta é uma condição necessária para se experimentar a paz do Senhor Jesus. E meus amados, Paulo considera 4 atividades desse versículo. Esse versículo aí, irmão, tem 4 atividades que Paulo, ele observa. Aí, veja aí se você está com o seu texto aberto. Ou então pode até projetar. Paulo considera 4 atividades. Primeiro, aprender e receber. Você aprende, recebe. Depois ele fala em ouvir e ver. Está vendo? Aprender e receber. Ouvir e ver. Uma coisa é aprender a verdade, e a outra coisa bem diferente é recebê-la e assimilá-la no seu interior. Eu recebo, mas eu assimilo para depois praticar. Não basta, amados, ter fatos na cabeça. É preciso ter verdade no coração. É preciso ter verdade no pensamento. Amados, nossa experiência deve ser semelhante à de Paulo. Devemos aprender a palavra, ouvir a palavra e colocar em prática. E aí Tiago vem e diz que precisamos nos tornarmos praticantes da palavra. E as nossas considerações finais. Orar corretamente, pensar corretamente, viver corretamente, essas são as condições para ter a vitória sobre a ansiedade. Filipenses capítulo 4, irmãos, presta bem atenção, né? Isso que nós queremos colocar nesse final. Filipenses 4 é o capítulo da paz. Tiago 4 é o capítulo da guerra. Quer ver? Depois você faça uma comparação entre Filipenses capítulo 4 e Tiago capítulo 4. De onde procede guerras e contendas que há entre vós? Tiago explica as causas da guerra. Pare, viu? Primeiro, orações incorretas. Porque ele diz no capítulo, no verso 3 do capítulo 4: diz e não recebereis, porque pedis mal. Você ora de forma errada, então você não recebe. Outra coisa que Tiago diz, fazendo um paralelo com o que Paulo falou:
pensamento incorreto. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Versículo 8 do capítulo 4 de Tiago. E uma vida incorreta, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Paralelo que ele faz. Paulo fala sobre o orar correto. Tiago fala sobre o orar incorreto. Paulo fala sobre o pensar correto. Tiago fala sobre o pensar incorreto. Paulo fala sobre o viver correto. Tiago fala sobre o viver incorreto. Meus amados, não tem meio termo. Ou nos entregamos inteiramente ao Espírito de Deus e oramos, pensamos e vivemos corretamente, ou nos entregamos à carne e ficamos divididos e ansiosos. Para orar correto, para pensar correto, para viver correto, é preciso tomar uma decisão. Para você orar correto, viver, pensar correto, e viver correto, é preciso tomar uma decisão. E agora é o momento de você tomar a decisão. É você que escolhe. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o seu trabalho é descansar em mim. Quando enfim tiveres que tomar decisão, entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo trabalho. Teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim.
oriento a você. Vamos ficar de pé, irmãos? Toma a decisão correta. Querido, você hoje entrou aqui nessa noite porque Deus sabe como você está. Você é povo dele. Povo exclusivo dele. Não é da vontade, querido, de Deus que você viva dominado pela ansiedade, não. Não é da vontade dele, não. Ele quer que você viva, querido, com essa paz interior, porque ele diz: eu deixo a minha paz vos dou. Quando a igreja está de cabeça baixa, orando ao Senhor, ore, irmãos, em nome de Jesus, ore um pelo outro. Eu sou seu irmão em Cristo, eu preciso de você. Você precisa de mim, eu preciso das suas orações, irmãos. Nossa vida lá fora não é fácil. Eu preciso do apoio da igreja. Pastor Paulo César precisa do apoio da igreja. Pastor Flávio precisa do apoio da igreja. A igreja precisa do apoio dos pastores. Não sei se aqui tem alguém que ainda não tomou uma decisão ao lado de Jesus e quer fazer essa decisão agora. Onde você estiver, levante a sua mão. Tem alguém? Eu quero ver a primeira pessoa. Você quer fazer uma decisão ao lado de Jesus? Tem alguém? Levante. Não tem medo, não. Não tenha vergonha. Deus que te abençoe, querido. Deus que te abençoe. Poder baixar. Eu quero ver a segunda pessoa. Faz uma decisão ao lado de Jesus. Não deixe que essa ansiedade destrua seu viver. Você não veio para ser destruído por isso, não. Jesus está com você. Tem mais alguém? Não sei se seria possível. Essa jovem que levantou a mão, vem aqui, venha com ela, por favor. Vem cá, vem aqui à frente. Eu vou descer. Vou descer que eu quero apertar a tua mão. Ai, louvado seja o nome do Senhor Jesus, irmãos. Pode vir, vem aqui. Vem cá. Fica aqui com isso, né? Tem mais alguém, irmão? É você que tem que tomar decisão. A gente vive o dia, todo dia, é tomando decisão. Você quer tomar decisão? Pastor, eu preciso tomar decisão. Eu preciso tomar decisão de pedir à igreja que ore por mim. Eu estou passando dificuldade. Não precisa você dizer a sua dificuldade, mas levanta apenas a sua mão, que eu vou saber que você precisa das nossas orações. Não precisa você vir aqui não. Aquela pessoa que você diz: pastor, ore por mim. Eu sou o primeiro a levantar a minha mão. Deus que te abençoe. Eu preciso que a igreja ore por nós. Deus que te abençoe, querido. Deus que te abençoe. Deus que te abençoe. E também fique à vontade, se você quiser vir aqui à frente, venha. Mas irmãos, eu quero que vocês orem por mim, que é para a gente saber na verdade quem é. Porque daqui eu sei, porque eu estou de frente. Mas se você quiser tomar a liberdade de vir aqui, venha. Venha que nós iremos orar por você. Para a glória do Pai. Senhor, louvado seja o teu nome. Engrandecido seja o teu nome. Toda honra, toda glória seja dada a ti, Senhor. Ó Deus, tudo isso que está acontecendo aqui não é obra de homem, Senhor. É obra do Espírito Santo, ó Deus, que habita, ó Senhor, no coração da tua igreja. E por isso nós te somos gratos, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus, por essa noite, Senhor. Muito obrigado pela tua igreja aqui nesse lugar, louvando e engrandecendo o teu nome, Senhor. Ó Pai, continua nos abençoando, ó Deus, derramando misericórdia, porque, Senhor, nós somos dependentes dela. Ó Deus, cedo com esse jovem que está aqui ao meu lado, Jesus. Sede com ele, fortalece, Deus. Continua, Deus. Sede também com a Ana, Senhor, aqui ao meu lado. Ela é tua, Senhor. Ó Deus, cuida para a glória do teu nome, Senhor. Fortalece, ó Deus, o interior da tua filha. E que a ansiedade não tenha espaço na vida desses jovens.
para a glória do teu nome é que nós oramos, hoje e sempre. Amém, em nome de Jesus. E todo o povo de Deus diz, amém. Podeis aceitar, amados. E aqui, dá um abraço. É desse jeito, maravilha.